Eu quero, nessa manifestação em pequeno expediente, reafirmar toda a ideia do meu pronunciamento no dia de ontem a respeito de providências que precisam ser encampadas de forma célere, intensa, transparente, por parte do Ministério Público do Estado do Amazonas, em investigar o que acontece na gestão do regime semiaberto no Estado do Amazonas. Deixou de ser coincidência para se tornar uma evidência. No dia de ontem, senhoras e senhores deputados e deputadas, ao ser confirmado a rendição do último participante da trama que vitimou a vida, que tirou a vida do sargento Cláudio da Silva Marques, do piloto da motocicleta, chamado Jojo, que ficou evidente, comum a 3 dos 4 participantes, todos os 3 são oriundos do regime semiaberto, cumpriam pena no regime semiaberto. O Frank Blanco, o Marcelo Blanco, era do regime semiaberto, foragido. O Frank Torres era do regime semiaberto, foragido. E agora o Jojo era do regime semiaberto, ainda com tornozeleira no tornozelo. Há uma frouxidão muito grande na gestão do regime semiaberto no Estado do Amazonas. Em várias conversas que tenho tido em função da minha proximidade a partir da semana passada sobre esse assunto, eu tenho recebido manifestações que são de arrepiar. Manifestações que dão conta de conivência de autoridades que deveriam ser duras, firmes, controlar, e que são frouxas, que não controlam e que passam a ser coniventes com isso tudo. A maioria dos acontecimentos hoje na cidade de Manaus tem relação com os apenados do regime semiaberto. Eu não quero acreditar que isso virou uma grande indústria de crime com conivência de autoridades, do sistema penitenciário, do sistema de segurança, da justiça, dos advogados. Mas eu trago da forma mais equilibrada, e olha que para mim está sendo difícil, porque eu não nego que tenho envolvimento emocional com esse assunto. Está sendo difícil não ser emotivo, não elevar o meu tom de voz para manifestar toda a minha indignação pelo que acontece no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e no âmbito da Secretaria de Justiça no Estado do Amazonas. Mas aqui, dentro do controle que me é possível para abordar esse assunto, eu quero dizer, Ministério Público do Estado do Amazonas, os senhores não precisam do meu pronunciamento para investigar o que está acontecendo. Os senhores promotores, e faço um apelo todo especial, ratifico o meu apelo ao Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Francisco Cruz, determine imediatamente a apuração e a investigação desta frouxidão, desta gestão temerária que acontece hoje na Secretaria de Justiça, especificamente no sistema penitenciário, e dessa possível conivência de autoridades da Secretaria de Segurança para que hoje Manaus esteja sendo tomada de assalto por apenados do regime semiaberto em conivência com autoridades. Passe a limpo, doutor Francisco Cruz, passe a limpo, Ministério Público do Estado do Amazonas, isso que está acontecendo. Saímos já há algum tempo da condição de meras coincidências para uma clareza de evidências que precisam de um confronto. O Conselho Nacional de Justiça deve ser acionado, porque não faz muito tempo que o aqui presidente do então Conselho Nacional de Justiça, hoje ministro aposentado, Joaquim Barbosa, aqui esteve e viu
que a condição das penitenciárias no estado do Amazonas são uma bomba relógio e que, dentre outras razões, a condição das penitenciárias, elas só colaboram, elas só reforçam aquilo que a população também não aguenta mais: o prendeu, soltou. Prende e solta. Dentre tantas razões, a condição ou as condições do sistema penitenciário justificam toda essa agrura e toda essa escalada absurda de violência que a cidade de Manaus e o estado do Amazonas vivem. Porque há sistema penitenciário no interior do estado totalmente negligenciado. As revoltas, as rebeliões que acontecem no interior do estado são fruto da negligência de um sistema que há muito tempo não é olhado como algo estratégico para que nós possamos levar segurança pública para a nossa população. Qualquer agente político gostaria sempre de trilhar o caminho de Pitágoras, sabe o melhor juízo, que disse: educai os homens para que não precisais educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. Mas hoje, infelizmente, além de se falar de escola, da construção de escolas de tempo integral, é imperioso no Amazonas se falar de forma clara, firme e serena: é preciso recuperar o sistema penitenciário, porque é esse sistema penitenciário, largado às traças, negligenciado, que tem relação direta com a escalada da violência, além de toda a situação que acontece no gerenciamento dos contratos do Ronda do Bairro, que reafirmo o requerimento de pedido de comissão parlamentar de inquérito para passar a limpo as contradições dos números por mim apresentados e dos números apresentados pelo advogado da coligação do candidato e governador José Melo, precisam de uma providência político-administrativa e não político-eleitoral, razão pela qual eu abordo na tribuna esse assunto. Eu não vou falar de CPI no programa eleitoral, mas eu falo de CPI na tribuna da Assembleia porque cabe, os elementos estão postos. Se for a decisão deste plenário enfrentar o assunto, assim o faremos. Mas eu não vou, repito, constranger a quem quer que seja para assinar o requerimento. Vai da consciência e da leitura dos fatos que acontecem hoje em Manaus e no Amazonas, se cabe apurar ou não. As discrepâncias são grandes. Eu falo em 300, o advogado da coligação fala em 339. Eu falo em 375 mil reais de aluguel por cada viatura, o advogado fala de 180. Quem está certo? Se eu, porventura, concluo, errado estiver, eu peço perdão da tribuna sem constrangimento algum. Mas para isso é preciso passar a limpo. Portanto, senhor presidente, concluindo, eu quero aqui demandar ao Ministério Público do Estado do Amazonas que inicie a investigação sobre a gestão do regime semiaberto e todas as autoridades que têm relação com esse sistema, porque está muito claro, as coincidências deram lugar às evidências, e as evidências precisam ser investigadas e passadas a limpo. Era o que tinha a dizer, que Deus abençoe o Amazonas.